O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Quarta seção, a produção do mais-valor relativo. Capítulo 13, maquinaria e grande indústria. Item 1, desenvolvimento da maquinaria. Páginas 445 a 459. Desenvolvimento da maquinaria. John Stuart Mill, em seus princípios da economia política, observa: é questionável que todas as invenções mecânicas já feitas tenham servido para aliviar a faina diária de algum ser humano. Nota 86. Mill devia ter dito: de algum ser humano que não se alimenta do trabalho de outro, pois a maquinaria aumentou indubitavelmente o número de honrados ociosos. Mas essa não é, em absoluto, a finalidade da maquinaria utilizada de modo capitalista. Como qualquer outro desenvolvimento da força produtiva do trabalho, ela deve baratear mercadorias e encurtar a parte da jornada de trabalho que o trabalhador necessita para si mesmo, a fim de prolongar a outra parte de sua jornada, que ele dá gratuitamente para o capitalista. Ela é meio para a produção de mais valor. Na manufatura, o revolucionamento do modo de produção começa com a força de trabalho, na grande indústria, com o meio de trabalho. Devemos começar, portanto, examinando de que modo o meio de trabalho é transformado de ferramenta em máquina, ou em que a máquina difere do instrumento artesanal. Trata-se aqui apenas dos traços característicos mais evidentes, universais, pois as épocas da história da sociedade são tão pouco demarcadas por limites abstratamente rigorosos quanto as épocas da história da Terra. Matemáticos e mecânicos, e isso é repetido aqui e ali por economistas ingleses, definem ferramenta como uma máquina simples e máquina como uma ferramenta composta. Não detectam aí nenhuma diferença essencial e chegam ao ponto de chamar as máquinas, ou de máquinas, as simples potências mecânicas, como a alavanca, o plano inclinado, o parafuso, a cunha, etc. Nota 87. Ver, por exemplo, o Course of Mathematics de Hutton. De fato, toda máquina é constituída dessas potências simples, independentemente do disfarce sob o qual se apresentam e do modo como são combinadas. Do ponto de vista econômico, no entanto, a definição não tem qualquer validade, pois carece do elemento histórico. Por outro lado, procura-se a diferença entre ferramenta e máquina no fato de que, na ferramenta, o homem seria a força motriz, ao passo que a máquina seria movida por uma força natural diferente da humana, como aquela derivada do animal, da água, do vento, etc. Nota 88. Desse ponto de vista, pois, pode-se traçar uma nítida fronteira entre a ferramenta e a máquina, pá, martelo, cinzel, etc., alavancas e chaves de fenda, para os quais, mesmo sendo artificiais, o homem é a força motriz. Tudo isso entra no conceito de ferramenta, ao passo que o arado, com a força animal que o move, os moinhos de vento, etc., devem ser contados entre as máquinas. William Schultz, Zurique, 1843, página 38. Uma obra louvável em vários sentidos. De modo que um arado puxado por bois pertence às máquinas diversas, às mais diversas épocas da produção. Seria uma máquina, mas o circular ou o tear circular de Clausen, que movido pelas mãos de um único trabalhador confecciona 96.000 malhas por minuto, seria uma mera ferramenta. Sim, o mesmo loom seria ferramenta se movido manualmente e máquina se movida a vapor. Sendo a utilização de força animal uma das mais antigas invenções da humanidade, a produção com máquinas teria precedido a produção artesanal, quando, em 1735, John White anunciou sua máquina de fiar e, com ela, a Revolução Industrial do século XVIII. Em nenhum momento insinuou que, em vez de um homem, seria um burro a mover a máquina, e, no entanto, esse papel acabou por recair sobre o burro. Tratava-se apenas, segundo seu prospecto, de uma máquina para fiar sem os dedos. Nota 89. Antes dela, ainda que muito imperfeitas, foram utilizadas máquinas para torcer o fio, provavelmente na Itália pela primeira vez. Uma história crítica da tecnologia provaria o quão pouco qualquer invenção do século XVIII pode ser atribuída a um único indivíduo. Até então, tal obra existe. Darwin atraiu o interesse
o interesse para a história da tecnologia natural, isto é, para a formação dos órgãos das plantas e dos animais como instrumento de produção para a vida. Não mereceria igual atenção à história da formação dos órgãos produtivos do homem social, da base material de toda organização social particular? E não seria ela mais fácil de ser compilada, uma vez que, como diz Vico, a história dos homens se diferencia da história natural pelo fato de fazermos uma e não a outra? A tecnologia desvela a atitude ativa do homem em relação à natureza, o processo imediato de produção de sua vida e, com isso, também as suas condições sociais de vida e das concepções espirituais que delas decorrem. Mesmo toda a história da religião, que abstrai dessa base material, é a crítica. De fato, é muito mais fácil encontrar por meio da análise o núcleo terreno das nebulosas representações religiosas do que inversamente, desenvolver, a partir das condições reais da vida de cada momento, suas correspondentes formas celestializadas. Este é o único método materialista e, portanto, científico. O defeito do materialismo abstrato da ciência natural, que exclui o processo histórico, pode ser percebido já pelas concepções abstratas e ideológicas de seus porta-vozes, onde quer que eles se aventurem, além dos limites de sua especialidade. Toda a maquinaria desenvolvida consiste em 3 partes essencialmente distintas: a máquina motriz, o mecanismo de transmissão e, por fim, a máquina-ferramenta ou máquina de trabalho. A máquina motriz atua como força motora do mecanismo inteiro. Ela gera sua própria força motora como a máquina a vapor, a máquina calórica, a máquina eletromagnética e etc. Nota do tradutor. New. Máquina que obtinha a expansão e contração do volume habitual de ar por meio do aquecimento e resfriamento. Em comparação com a máquina a vapor, a máquina calórica era pesada e pouco eficiente. Foi inventada no começo do século XIX, mas já no fim daquele mesmo século perdeu toda a importância prática. Ou recebe o impulso de uma força natural já existente e externa a ela, como a roda d'água. O recebe da queda d'água, as pás do moinho do vento, entre outros. O mecanismo de transmissão composto de volantes, eixos, rodas dentadas, polias, hastes, cabos, correias, mancais e engrenagens dos mais variados tipos regula o movimento, modifica sua forma onde é necessário, por exemplo, de perpendicular em circular, e o distribui e transmite à máquina, ferramenta. Ambas as partes do mecanismo só existem para transmitir o movimento à máquina-ferramenta, por meio do qual ela se apodera do objeto do trabalho e o modifica conforme uma finalidade. É dessa parte da maquinaria, a máquina-ferramenta, que nasce a Revolução Industrial do século XVIII. Ela continua a constituir um ponto de partida diariamente e em constante renovação. Continua sempre que o artesanato ou a manufatura se convertem em indústria mecanizada. Ora, se examinarmos mais detalhadamente a máquina-ferramenta ou a máquina de trabalho propriamente dita, nela reencontramos, no fim das contas, ainda que frequentemente sob a forma muito modificada, os aparelhos e ferramentas usados pelos artesãos e pelo trabalhador da manufatura, porém não como ferramentas do homem, mas ferramentas de um mecanismo ou mecânicas. Ou a máquina inteira é uma edição mecânica mais ou menos modificada do antigo instrumento artesanal, como no tear mecânico. Nota 90. Especialmente na forma primitiva do tear mecânico, pode-se reconhecer à primeira vista o tear antigo. Este aparece essencialmente modificado em sua forma moderna. Ou os órgãos ativos anexados à armação da máquina de trabalho são velhos conhecidos, como os fusos na máquina de fiar, as agulhas no tear para a confecção de meias, as serras na máquina de serrar, as lâminas na máquina de picar, etc. A diferença entre essas ferramentas e o corpo propriamente dito da máquina de trabalho existe desde o nascimento delas, pois continuam, em sua maior parte, a ser produzidas de modo artesanal ou manufatureiro, e apenas posteriormente são afixadas no corpo da máquina de trabalho, o qual é produto da maquinaria. Nota 91. É somente por volta de 1850 que se passa a fabricar mecanicamente uma parte cada vez maior das ferramentas empregadas nas máquinas de trabalho, embora não pelos mesmos fabricantes dessas. As máquinas para a fabricação das ferramentas mecânicas são, por exemplo, a Automatic Bobbin Machine, Engineer,
as máquinas para a produção de lançadeiras, as máquinas para soldar os fusos da mule e a trousle, antiga máquina de fiar lã e algodão. A máquina-ferramenta é, assim, um mecanismo que, após receber a transmissão do movimento correspondente, executa suas ferramentas, as mesmas operações que antes o trabalhador executava com ferramentas semelhantes. Se a força motriz provém do homem ou de uma máquina, portanto, é algo que não altera em nada a essência da coisa. A partir do momento em que a ferramenta propriamente dita é transferida do homem para o mecanismo, surge uma máquina no lugar de uma mera ferramenta. A diferença salta logo à vista, ainda que o homem permaneça como o primeiro motor. O número de instrumentos de trabalho com que ele pode operar simultaneamente é limitado pelo número de seus instrumentos naturais de produção, seus próprios órgãos corporais. Na Alemanha, tentou-se inicialmente fazer com que um fiandeiro movesse 2 rodas de fiar, o que o obrigava a trabalhar simultaneamente com as 2 mãos e os 2 pés, mas isso era cansativo demais. Mais tarde, inventou-se uma roda de fiar com pedal e 2 fusos, mas os virtuosos da fiação, capazes de fiar 2 fios ao mesmo tempo, eram quase tão raros quanto homens com 2 cabeças. A Jane, ao contrário, fia desde seu surgimento com 12 a 18 fusos, e o tear para a confecção de meias tricoteia com muitos milhares de agulhas que, de uma só vez, etc. O número de ferramentas que a máquina-ferramenta manipula, simultaneamente, está desde o início emancipado dos limites orgânicos que restringem a ferramenta manual de um trabalhador. Em muitas ferramentas manuais, a diferença entre o homem como mera força motriz e como trabalhador ou operador propriamente dito manifesta uma existência corpórea à parte. Na roda de fiar, por exemplo, o pé atua como uma força motriz, enquanto a mão que trabalha no fuso puxa e torce executando a operação de fiar propriamente dita. É exatamente dessa última parte do instrumento artesanal que a Revolução Industrial se apropria, em primeiro lugar, deixando para o homem, além do novo trabalho de vigiar a máquina com os olhos e corrigir os erros dela com as mãos, o papel puramente mecânico de força motriz. Ao contrário, as ferramentas em que o homem atua desde o início apenas como simples força motriz, por exemplo, ao girar a manivela de um moinho, ou bombear ou mover para cima e para baixo o braço de um fole, ou bater com um pilão, etc., suscitam primeiro a utilização de animais, de água, de vento, como forças motrizes. Nota 92 e 93. Moisés do Egito diz: não atarás a boca do boi quando ele pisar o grão. Deuteronômio 25:4. Os filantropos germânicos cristãos, ao contrário, costumavam fixar um grande disco de madeira ao redor do pescoço do servo, por eles empregado, como força motriz na moenda, para impedi-los de levar farinha à boca com a mão. Em parte, foi a falta de quedas d'água naturais e, em parte, a luta contra inundações que forçaram os holandeses à utilização do vento como força motriz. O próprio moinho de vento eles obtiveram da Alemanha, onde essa invenção provocou uma galante luta entre a nobreza, o clero e o imperador, em torno da questão de que a qual dos 3 pertencia o vento. O ar torna o homem servo, exclama-se na Alemanha, enquanto o vento torna a Holanda livre. O que o vento reduzia à servidão, nesse caso, não era o holandês, mas o solo para o holandês. Ainda em 1836, empregavam-se na Holanda 12.000 moinhos de vento de 6.000 cavalos de força para impedir que 2/3 do país voltasse a se transformar em pântano. Eles ascendem em parte no período manufatureiro e esporadicamente, já muito antes dele, a condição de máquinas, mas não revolucionam o modo de produção, que em sua forma artesanal, elas já sejam máquinas é algo que se evidencia no período da grande indústria. Por exemplo, as bombas hidráulicas com que os holandeses em 1836 e 37 drenaram o lago de Arlen eram construídas segundo os princípios das bombas comuns, com a única diferença de que seus pistões eram movidos por ciclópicas máquinas a vapor, em vez de mãos humanas. Na Inglaterra, o comum e muito imperfeito fole do ferreiro era ainda é
ocasionalmente transformado numa bomba de ar mecânica mediante a simples conexão de seu braço com uma máquina a vapor. A própria máquina a vapor, tal como foi inventada no fim do século XVII, no período da manufatura, e tal como continuou a existir até o começo dos anos de 1780, não provocou nenhuma revolução industrial. Nota 94. Ela já foi muito melhorada com a primeira máquina a vapor de Watt, e assim chamada máquina de ação simples, porém permaneceu sob essa forma como mera máquina para drenagem de água e salmoura. O que se deu foi o contrário. A criação das máquinas-ferramentas é que tornou necessária a máquina a vapor revolucionada. Tão logo o homem, em vez de atuar como uma ferramenta sobre o objeto de trabalho, passa a exercer apenas o papel de força motriz sobre uma máquina-ferramenta, o fato de a força de trabalho se revestir de músculos humanos torna-se acidental, e o vento, a água, o vapor, etc., podem assumir seu lugar. Isso não exclui, é claro, que tal mudança exija frequentemente grandes modificações técnicas no mecanismo originalmente construído, apenas para a força motriz humana. Nos dias de hoje, todas as máquinas que ainda precisam abrir caminho, como as máquinas de costura, as máquinas panificadoras, etc., quando sua própria natureza não exclui sua aplicação em pequena escala, são construídas para a força motriz humana e, ao mesmo tempo, puramente mecânica. A máquina da qual parte a Revolução Industrial substitui o trabalhador que maneja uma única ferramenta por um mecanismo que opera como uma massa de ferramentas iguais ou semelhantes de uma só vez, e é movido por uma única força motriz, qualquer que seja sua forma. Nota 95. A reunião de todos esses instrumentos simples, movidos por um único motor, constitui uma máquina. Babbage, citação página 136. Temos aqui a máquina, mas apenas como elemento simples da produção mecanizada. O aumento do tamanho da máquina de trabalho e da quantidade de suas ferramentas simultaneamente operantes requer um mecanismo motor mais volumoso, e tal mecanismo, a fim de vencer sua própria resistência, necessita de uma força motriz mais possante do que a humana, desconsiderando-se o fato de que o homem é um instrumento muito imperfeito para a produção de um movimento contínuo e uniforme, pressupondo-se que ele atue tão somente como simples força motriz e que, portanto, sua ferramenta dê lugar a uma máquina-ferramenta, forças naturais também podem agora substituí-lo como nessa função. De todas as grandes forças motrizes legadas pelo período da manufatura, a força do cavalo foi a pior, em parte porque o cavalo tem sua própria cabeça, em parte por conta de seu alto custo e do âmbito limitado em que pode ser utilizado nas fábricas. 996. Em dezembro de 1859, na Society of Arts, John Morton apresentou um trabalho sobre as forças utilizadas na agricultura. Entre outras coisas, ele dizia: toda melhoria que contribua para a uniformização do solo possibilita a utilização da máquina a vapor na produção da força puramente mecânica. A força do cavalo é exigida onde sebes irregulares e outros obstáculos impedem a ação uniforme. Tais obstáculos desaparecem progressivamente a cada dia, em operação que requerem um exercício maior da vontade e menos da força efetiva. A única força aplicável é aquela dirigida minuto a minuto pelo espírito humano, portanto, a força humana. O Sr. Morton reduz então a força do vapor, do cavalo e a humana à unidade de medida usual em máquinas a vapor, a saber, a força necessária para erguer 33.000 libras por minuto a um pé, e calcula os custos de um cavalo vapor em 3 pence por hora para a máquina a vapor e em 5,5 pence para o cavalo. Além disso, o cavalo, em condições plenas de saúde, só pode ser utilizado por 8 horas diárias. Por meio da força do vapor, podem ser poupadas durante o ano inteiro um mínimo de 3 de cada 7 cavalos sobre a terra cultivada, a um preço de custo que não ultrapassa o preço dos cavalos dispensados durante os 3 ou 4 meses em que são efetivamente utilizados. Por fim, nas operações agrícolas em que a força do vapor pode ser aplicada, esta melhora a qualidade do produto se comparada com a força do cavalo. Para executar o trabalho da máquina a vapor, teriam de ser empregados 66 trabalhadores, a um preço total de 15 shillings por hora, e para executar o trabalho dos cavalos seriam necessários 32 homens, a um preço total de 8 shillings por hora.
E, no entanto, o cavalo foi frequentemente utilizado durante a infância da grande indústria, como o demonstra, além das lamúrias dos agrônomos da época, a expressão até hoje tradicional da força mecânica em cavalo-vapor. O vento era demasiado inconstante e incontrolável, e, além disso, no período manufatureiro, a utilização da força hidráulica já predominava. Na Inglaterra, berço da grande indústria, já no século XVII, realizaram-se tentativas de colocar em movimento duas correias e, portanto, também dois pares de mós com uma única roda hidráulica, mas o tamanho aumentado do mecanismo de transmissão entrou no conflito com a força hidráulica tornada insuficiente, e foi essa uma das circunstâncias que conduziram à investigação mais profunda das leis da fricção. Do mesmo modo, a irregularidade da força motriz nos moinhos, movidos pelo empurrar e puxar de pistões, levou à teoria e à aplicação da roda volante, que mais tarde desempenharia um papel tão importante na grande indústria. Nota 97. Faulhaber, 1625, Decaux, 1688. Assim, o período da manufatura desenvolveu os primeiros elementos científicos e técnicos da grande indústria. A fiação com throstle de Arkwright foi inicialmente movida à água, mas também o uso da força hidráulica como força motriz predominante representava suas dificuldades. Ela não podia ser aumentada à vontade, e a falta de água não podia ser corrigida. Às vezes, ela faltava e, sobretudo, era de natureza puramente local. Nota 98. A moderna invenção das turbinas liberta a exploração industrial da força hidráulica de muitas limitações anteriores. Somente com a segunda máquina a vapor de Watt, a assim chamada máquina a vapor de ação dupla, encontrou-se o primeiro motor capaz de produzir sua própria força motriz por meio do consumo de carvão e água, um motor cuja potência encontra-se plenamente sob controle humano, que é móvel e um meio de locomoção, e que, ao contrário da roda d'água, é urbano e não rural, permitindo a concentração da produção nas cidades ao invés de dispersá-las pelo interior. Nota 99. Nos inícios da manufatura têxtil, a localização da fábrica dependia da existência de um curso d'água que tivesse uma queda suficiente para fazer girar uma roda hidráulica. E, embora o estabelecimento dos moinhos d'água significasse o início da dissolução do sistema da indústria doméstica, os moinhos, que tinham necessariamente de ser instalados próximos dos cursos d'água e frequentemente se situavam a uma distância considerável uns dos outros, representavam uma parte de um sistema mais rural do que urbano. Apenas com a introdução da força a vapor em substituição do curso d'água é que as fábricas foram concentradas em cidades e em localidades onde o carvão e a água necessários à produção do vapor estavam disponíveis em quantidade suficiente. A máquina a vapor é a mãe das cidades industriais. Redgrave, em Reports of the Inspectors of Factories, abril 1860, página 36. Além disso, é universal em sua aplicação tecnológica e sua instalação depende relativamente pouco de circunstâncias locais. O grande gênio de Watt se evidencia na especificação da patente obtida em abril de 1784, na qual sua máquina a vapor é descrita não como uma invenção para fins específicos, mas como agente universal da grande indústria. Nesse documento, ele menciona várias aplicações que só seriam introduzidas mais de meio século depois, como o martelo-pilão a vapor. Ele duvidava, no entanto, da aplicabilidade da máquina a vapor à navegação marítima. Coube a seus sucessores Boulton e Watt apresentar na Exposição Industrial de Londres, em 1851, a mais colossal máquina a vapor para Ocean Steams, transatlânticos a vapor. Somente depois que as ferramentas se transformaram de ferramentas do organismo humano em ferramentas de um aparelho mecânico, isto é, em máquina-ferramenta, também a máquina motriz adquiriu uma forma autônoma totalmente emancipada dos limites da força humana. Com isso, a máquina-ferramenta individual que examinamos até aqui é reduzida a um simples elemento de produção mecanizada. Uma máquina motriz podia agora mover muitas máquinas de trabalho ao mesmo tempo. Com o número das máquinas de trabalho movidas simultaneamente, crescem também a máquina motriz e o mecanismo de transmissão, que por sua vez se transforma num aparelho de grandes proporções. É preciso agora distinguir entre a cooperação de muitas máquinas de um mesmo tipo e o sistema de máquina, ou o sistema de maquinaria.
No primeiro caso, o produto inteiro é feito pela mesma máquina de trabalho, a qual realiza todas as diversas operações que antes um artesão realizava com sua ferramenta, por exemplo, o tecelão com seu tear, ou que artesãos executavam sucessivamente com ferramentas diferentes, seja de modo autônomo ou como membro de uma manufatura. Nota 100. Do ponto de vista da divisão manufatureira do trabalho, a tecelagem não era um trabalho simples, mas antes um complexo trabalho artesanal, de modo que o tear mecânico é uma máquina que executa operações muito variadas. É absolutamente falsa a concepção de que a maquinaria moderna se apropria originalmente de operações que a divisão manufatureira do trabalho havia simplificado. Fiar e tecer foram durante o período da manufatura diversificadas em novas espécies e suas ferramentas foram melhoradas e variadas. Mas o processo de trabalho em si não foi de modo nenhum dividido, mantendo seu caráter artesanal. Não é do trabalho que a máquina surge, mas do meio de trabalho. Por exemplo, na manufatura moderna de envelopes, um trabalhador dobrava o papel com a dobradeira, outro passava cola, um terceiro dobrava a aba sobre a qual se imprime a divisa, um quarto gravava a divisa, etc. E para cada uma dessas operações parciais era preciso que cada envelope trocasse de mãos. Uma única máquina de fazer envelopes realiza todas essas operações de uma só vez e produz 3.000 envelopes ou mais em uma hora. Uma máquina americana para a produção de sacola de papel, apresentada na Exposição Industrial de Londres de 1862, corta, cola, dobra o papel e faz 300 peças por minuto. O processo inteiro, dividido e realizado no interior da manufatura numa dada sequência, é aqui realizado por uma máquina de trabalho que opera mediante a combinação de diferentes ferramentas. Ora, se tal máquina de trabalho não é mais que o renascimento mecânico de uma ferramenta manual mais complexa ou a combinação de diferentes instrumentos mais simples, particularizados pela manufatura, na fábrica, isto é, na oficina baseada na utilização da máquina, a cooperação simples reaparece antes de mais nada. Abstraímos aqui o trabalhador, sob a forma de conglomeração espacial de máquinas de trabalho, do mesmo tipo e que opera simultaneamente em conjunto. Assim, uma tecelagem é formada pela justaposição de muitos teares mecânicos e uma fábrica de costuras pela justaposição de muitas máquinas de costura no mesmo local de trabalho. Aqui, porém, existe uma unidade técnica, uma vez que as muitas máquinas de trabalho do mesmo tipo recebem seu impulso, simultaneamente e na mesma medida, das pulsações do primeiro motor comum, por intermédio do mecanismo de transmissão, que, em parte, é também comum a todos. Elas, pois, deles ramificam-se apenas saídas individuais para cada máquina-ferramenta, do mesmo modo como muitas ferramentas constituem os órgãos de uma máquina de trabalho, muitas máquinas de trabalho constituem agora simples órgãos do mesmo tipo de um mesmo mecanismo motor. Mas um sistema de máquinas propriamente dito só assume o lugar da máquina autônoma individual, onde o objeto de trabalho percorre uma sequência conexa de diferentes processos gradativos e realizados por uma cadeia de máquinas-ferramentas diversificadas, porém mutuamente complementares. Aqui, por meio da divisão do trabalho, reaparece a cooperação peculiar à manufatura, mas agora como combinação de máquinas de trabalho parciais. As ferramentas específicas dos diferentes trabalhadores parciais na manufatura da lã, por exemplo, e do batedor, do cortador, do tosador, do fiandeiro, entre outros, transformaram-se agora em ferramentas de máquinas de trabalho especializadas, cada uma delas constituindo um órgão particular para uma função particular no sistema do mecanismo combinado de ferramentas. Em geral, a própria manufatura fornece ao sistema da maquinaria, nos ramos em que este é primeiramente introduzido, a base natural espontânea da divisão e, por conseguinte, da organização do processo de produção. Nota 101. Antes da época da grande indústria, a manufatura da lã dominava na Inglaterra, razão pela qual nela foi realizada durante a primeira metade do século XVIII a maioria dos experimentos. O algodão, cujo processamento mecanizado exige preparativos menos trabalhosos, foi beneficiado pelas experiências feitas na lã de ovelha, assim como, mais tarde, a indústria mecânica da lã se desenvolverá com base na fiação e na tecelagem mecânica do algodão. Somente nas últimas décadas, os elementos isolados da manufatura da lã foram incorporados ao sistema fabril, como a cardagem de lã. A aplicação de força mecânica ao processo de cardagem
que desde a introdução da máquina de cardar, especialmente a de Lister, deu-se em grande escala e teve, indubitavelmente, como efeito que um grande número de trabalhadores fossem dispensados de seu trabalho. Anteriormente, a lã era cardada à mão, na maioria das vezes no contágio ou casebre do cardador. Agora, ela é geralmente cardada na fábrica. E o trabalho manual foi eliminado, com exceção de alguns tipos particulares de trabalho em que ainda se prefere lã cardada à mão. Muitos dos cardadores manuais encontram emprego nas fábricas, mas o produto do trabalho do cardador manual é tão pequeno em comparação com o da máquina que um grande número de cardadores permaneceu sem ocupação. Redgrave, Report of Inspector of Factures, 1856, página 16. Aqui se introduz, no entanto, uma diferença essencial na manufatura. Os trabalhadores, individualmente ou em grupos, têm de executar cada processo parcial específico com sua ferramenta manual. Se o trabalhador é adaptado ao processo, este último também foi previamente adaptado ao trabalhador. Esse princípio objetivo da divisão deixa de existir na produção mecanizada. O processo total é aqui considerado objetivamente por si mesmo e analisado em suas fases constitutivas, e o problema de executar cada processo parcial e de combinar os diversos processos parciais é solucionado mediante a aplicação técnica da mecânica, da química, entre outros. Com o que, naturalmente, a concepção teórica precisa também, nesse caso, ser aperfeiçoada em larga escala pela experiência prática acumulada. Nota 102. O princípio do sistema de fábrica consiste, então, em substituir a divisão ou gradação do trabalho entre os artesãos pela divisão do processo de trabalho em suas partes essenciais. Uhl, citação página 20. Cada máquina parcial fornece à máquina seguinte sua matéria-prima, e uma vez que todas atuam simultaneamente, o produto encontra-se tanto nos diversos estágios de seu processo de formação, como na transição de uma fase da produção à outra. Assim como na manufatura, a cooperação direta dos trabalhadores parciais cria determinadas proporções entre os grupos particulares de trabalhadores, também o sistema articulado da maquinaria, no qual uma máquina parcial é constantemente empregada por outra, cria uma relação determinada entre seu número, seu tamanho e sua velocidade. A máquina de trabalho combinada, agora um sistema articulado que reúne também máquinas de trabalho individuais de vários tipos, quanto diversos grupos dessas máquinas, é tanto mais perfeita quanto mais contínuo for o seu processo total. Quer dizer, quanto menos interrupções a matéria-prima sofrer ao passar de sua primeira à sua última fase, e, portanto, quanto mais essa passagem de uma fase a outra for efetuada não pela mão humana, mas pela própria maquinaria. Se na manufatura o isolamento dos processos particulares é um princípio dado pela própria divisão do trabalho, na fábrica desenvolvida predomina, ao contrário, a continuidade dos processos particulares. Um sistema de maquinaria, seja ele fundado na mera cooperação de máquinas de trabalho do mesmo tipo, como na tecelagem, ou numa combinação de tipos diferentes, como na fiação, passa a constituir por si mesmo um grande autômato tão logo seja movido por um primeiro motor semovente. Mas o sistema inteiro pode ser movido, por exemplo, pela máquina a vapor, embora ainda ocorra que máquinas-ferramentas singulares precisem do trabalhador para certos movimentos, como aquele que antes da introdução da self-acting mule, ou máquina automática de fiar, era necessário para dar partida à mule, máquina de fiar, e que se faz necessário na fiação fina, ou então que determinadas partes da máquina necessitem para realizar sua função de ser manejadas pelo trabalhador como uma ferramenta manual, tal como ocorria na construção de máquinas antes da transformação do Slardhest ou torno em self-acting autômato. A partir do momento em que a máquina de trabalho executa todos os movimentos necessários ao processamento da matéria-prima sem precisar da ajuda do homem, mas apenas de sua assistência, temos um sistema automático de maquinaria, capaz de ser continuamente melhorado em seus detalhes. Assim, por exemplo, o aparelho que freia automaticamente a máquina de fiar, que um único fio se rompe, e o self-acting stop, ou freio automático, que paralisa o tear a vapor enquanto acaba o fio na bobina,
da lançadeira são invenções absolutamente modernas. Como exemplo, tanto da continuidade da produção quanto da implementação do princípio da automação, podemos recorrer à moderna fábrica de papel. Na produção de papel em geral, é possível estudar em seus pormenores não apenas o que distingue os diferentes modos de produção fundados em diferentes meios de produção, como também a conexão entre as relações sociais de produção e esses modos de produção, uma vez que a antiga produção alemã de papel nos fornece o modelo da produção artesanal, a Holanda no século XVII e a França no século XVIII, o modelo de manufatura propriamente dita, e a Inglaterra moderna, um modelo de fabricação automática nesse ramo, além da existência na China e na Índia de duas antigas formas asiáticas da mesma indústria. Como sistema articulado de maquinaria de trabalho movidas por um autômato central através de uma maquinaria de transmissão, a produção mecanizada atinge sua forma mais desenvolvida. No lugar da máquina isolada surge aqui um monstro mecânico cujo corpo ocupa fábricas inteiras e cuja força demoníaca, inicialmente escondida sob o movimento quase solenemente comedido de seus membros gigantescos, irrompe no turbilhão furioso e febril de seus incontáveis órgãos de trabalho propriamente ditos. Havia mules, máquinas a vapor, entre outras, antes de haver quaisquer trabalhadores ocupados exclusivamente com a construção de máquinas a vapor, mules, entre outros. Assim como o homem usava roupa antes de existirem alfaiates, mas as invenções de Vaucanson, Arkwright, Watt, etc., só puderam ser realizadas porque esses inventores encontraram à sua disposição previamente fornecida, pelo período manufatureiro, uma quantidade considerável de hábeis trabalhadores mecânicos. Uma parte desses trabalhadores era formada de artesãos autônomos de diversas profissões, e outra parte já se encontrava reunida em manufaturas, onde, como já mencionado, a divisão do trabalho dominava com rigor especial. Com o aumento das invenções e a demanda cada vez maior por máquinas recém-inventadas, desenvolveu-se progressivamente, por um lado, a compartimentação da fabricação de máquinas em diversos ramos autônomos, e por outro, a divisão do trabalho no interior das manufaturas de máquinas. Na manufatura, portanto, vemos a base técnica imediata da grande indústria. Aquela produziu a maquinaria com a qual esta suprassumiu os sistemas artesanal e manufatureiro nas esferas de produção de que o primeiro se apoderou. O sistema mecanizado ergueu-se, portanto, de modo natural e espontâneo sobre uma base material que lhe era inadequada. Ao atingir certo grau de desenvolvimento, ele teve de revolucionar essa base, encontrada já pronta e depois aperfeiçoada de acordo com sua antiga forma, e criar para si uma nova apropriada a seu próprio modo de produção. Assim como a máquina isolada permaneceu limitada enquanto foi movida apenas por homens, e assim como o sistema da maquinaria não pôde desenvolver livremente até que a máquina a vapor tomasse o lugar das forças motrizes pré-existentes, animal, vento e até mesmo água, também a grande indústria foi retardada em seu desenvolvimento enquanto seu meio característico de produção, a própria máquina, existiu graças à força e habilidades pessoais, dependendo assim do desenvolvimento muscular, da acuidade visual e da virtuosidade da mão com que o trabalhador parcial na manufatura e o artesão fora dela operavam seu instrumento limitado. Abstraindo-os do encarecimento das máquinas em consequência desse seu modo de surgimento, circunstância que domina o capital como sua motivação consciente, a expansão da indústria já movida à máquina e a penetração da maquinaria em novos ramos de produção continuaram inteiramente condicionados pelo crescimento de uma categoria de trabalhadores que, dada a natureza semi-artística de seu negócio, só podia ser aumentada de modo gradual e não aos saltos. Em certo grau de desenvolvimento, porém, a grande indústria entrou também tecnicamente em conflito com sua base artesanal e manufatureira. A ampliação do tamanho das máquinas motrizes, do mecanismo de transmissão e das máquinas ferramentas, a maior complexidade multiforme e a regularidade mais rigorosa de seus componentes, à medida que a máquina-ferramenta se distanciava do modelo artesanal, que originalmente dominava sua construção, e assumia uma forma livre, determinada apenas por sua tarefa mecânica, o aperfeiçoamento do sistema automático e a aplicação cada vez mais inevitável de um material difícil de ser trabalhado como o ferro em vez da madeira, a solução de todas essas tarefas espontaneamente surgidas chocou-se por toda parte com as limitações pessoais que mesmo os trabalhadores combinados na manufatura só conseguiram superar até certo grau, mas não em sua essência.
Nota 103. O tear mecânico, em sua primeira forma, é feito fundamentalmente de madeira, e sua forma melhorada moderna de ferro. O quanto inicialmente a velha forma do meio de produção domina sua nova forma, mostra-o, entre outras coisas, a comparação mais superficial do moderno tear a vapor com o antigo, dos modernos instrumentos de sopro empregados nas fundições de ferro com as primeiras e ineficientes reproduções do fole comum, e talvez, de modo mais evidente que qualquer outro, com as tentativas antes da invenção das locomotivas atuais de construir uma locomotiva que tinha de fato duas patas, que ela erguia alternadamente como um cavalo. Somente depois do desenvolvimento da mecânica e com a experiência prática acumulada é que a forma de uma máquina passa a ser determinada inteiramente de acordo com os princípios mecânicos e, por conseguinte, emancipa-se plenamente da forma corpórea tradicional da ferramenta que se metamorfoseou em máquina. Máquinas como impressoras, o tear a vapor e a máquina de cardar modernos não podiam ser fornecidas pela manufatura. O revolucionamento do modo de produção numa esfera da indústria condiciona seu revolucionamento em outra. Isso vale, antes de mais nada, para os ramos da indústria isolados pela divisão social do trabalho, cada um deles produzindo, por isso, uma mercadoria autônoma, porém entrelaçados como fases de um processo global. Assim, a fiação mecanizada tornou necessário mecanizar a tecelagem, e ambas tornaram necessária a revolução mecânico-química no branqueamento, na estampagem e no tingimento. Por outro lado, a revolução na fiação do algodão provocou a invenção do gin para separar a fibra do algodão da semente, o que finalmente possibilitou a produção de algodão na larga escala agora exigida. Nota 104. Até recentemente, a Cotton Gin do Yankee L. Whitney fora menos modificada em sua essência do que qualquer outra máquina do século XVIII. Somente nas últimas décadas, antes de 1867, um outro americano, o Sr. Emery, de Albany, Nova York, tornou antiquada a máquina de Whitney, mediante uma melhoria tão simples quanto eficaz. Mas a revolução no modo de produção da indústria e da agricultura provocou também uma revolução nas condições gerais do processo de produção social, isto é, nos meios de comunicação e transporte, como os meios de comunicação e transporte de uma sociedade cujo pivô, para usar uma expressão de Fourier, eram a pequena agricultura com sua indústria doméstica auxiliar e o artesanato urbano. Já não podia atender absolutamente às necessidades da produção do período da manufatura, com sua divisão ampliada do trabalho social, sua concentração de meio de trabalho e trabalhadores e seu mercado coloniais, razão pela qual eles também foram de fato revolucionados. Assim também os meios de transporte e de comunicação legados pelo período manufatureiro logo se transformaram em insuportáveis estorvos para a grande indústria, com sua velocidade febril de produção, sua escala maciça, seu constante deslocamento de massas de capital e de trabalhadores de uma esfera de produção para outra e suas recém-criadas conexões no mercado mundial. Assim, abstraindo da construção dos veleiros, que foi inteiramente revolucionada, o sistema de comunicação e transporte foi gradualmente ajustado ao modo de produção da grande indústria, por meio de um sistema de navios fluviais transatlânticos a vapor, ferrovias e telégrafos. Entretanto, as terríveis quantidades de ferro que tinham de ser forjadas, soldadas, cortadas, furadas e moldadas exigiam, por sua vez, máquinas ciclópicas cuja criação estava além das possibilidades da construção manufatureira de máquinas. A grande indústria teve, pois, de se apoderar de seu meio característico de produção, a própria máquina, e produzir máquinas por meio de máquinas. Somente assim ela criou sua base técnica adequada e se firmou sobre seus próprios pés. Com a crescente produção mecanizada das primeiras décadas do século XIX, a maquinaria se apoderou gradualmente da fabricação de máquinas-ferramentas. No entanto, foi somente na última década que a colossal construção de ferrovias e a navegação oceânica a vapor deram à luz as ciclópicas máquinas empregadas na construção dos primeiros motores. A condição mais essencial de produção para a fabricação de máquinas por meio de máquinas era uma máquina motriz capaz de gerar qualquer potência e que fosse, ao mesmo tempo, inteiramente controlável. Ela já existia na máquina a vapor, mas ainda faltava produzir mecanicamente as rigorosas formas geométricas necessárias às partes individuais da máquina, como a linha, o plano, o círculo, o cilindro, o cone e a esfera. Esse problema foi resolvido por Henry Maudslay na primeira metade do século XIX,
com a invenção do slide rest, ou suporte móvel, originalmente destinado ao torno, mas que sob a forma modificada foi automatizado e adaptado a outras máquinas de construção. Esse dispositivo mecânico não substitui nenhuma ferramenta específica, mas a própria mão humana, que produz uma forma determinada por meio da aproximação, ajuste e condução da lâmina de instrumentos cortantes, etc. Contra ou sobre o material de trabalho, por exemplo, o ferro, possibilitando assim produzir as formas geométricas das peças das máquinas, com um grau de facilidade, precisão e rapidez que nem a experiência acumulada da mão do mais hábil trabalhador poderia alcançar. Nota 105. Londres, 1855, parte 2, página 239, onde também se lê The Industrial of Nations. Por mais simples e exteriormente pouco importante que possa parecer esse acessório do torno, cremos não ser exagerado constatar que sua influência na melhoria e ampliação do emprego da máquina foi tão grande quanto os aperfeiçoamentos realizados por Watt na máquina a vapor. Sua introdução teve como consequência imediata uma melhoria e o barateamento de todas as máquinas, estimulando invenções e melhorias ulteriores. Se examinarmos agora a parte da máquina aplicada à construção de máquinas, que constitui a máquina-ferramenta propriamente dita, veremos reaparecer o instrumento artesanal, porém em dimensão ciclópica. A parte operante da perfuratriz, por exemplo, é uma broca colossal movida por uma máquina a vapor e sem a qual, inversamente, não se poderiam produzir os cilindros das grandes máquinas a vapor e das prensas hidráulicas. O torno mecânico é o renascimento ciclópico do torno comum de pedal, e a acepilhadora é um carpinteiro de ferro que trabalha o ferro com as mesmas ferramentas com que o carpinteiro trabalha a madeira. A ferramenta que corta chapas nos estaleiros londrinos é uma gigantesca navalha de barbear. A ferramenta da máquina de cortar, que corta o ferro como a tesoura do alfaiate, corta o pano, é uma monstruosa tesoura, e o martelo a vapor opera como uma cabeça comum de martelo, porém de peso tal que nem mesmo Thor seria capaz de brandi-lo. Nota 106. Em Londres, uma dessas máquinas para a forja de Paddlewell Selfs, ou eixo de rodas de paz, traz o nome de Thor. Ela forja um eixo de 16,5 toneladas com a mesma facilidade com que o ferreiro forja uma ferradura. Por exemplo, um desses martelos a vapor inventados por Nasmyth pesa mais de 6 toneladas e cai perpendicularmente de uma altura de 7 pés sobre uma bigorna de 36 toneladas. Ela pulveriza sem qualquer dificuldade um bloco de granito, mas nem por isso é menos capaz de enfiar um prego de madeira macia na madeira macia com uma sequência de golpes leves. Nota 107. A maioria das máquinas que trabalham a madeira, que podem ser aplicadas em pequena escala, é invenção americana. Como maquinaria, o meio de trabalho adquire um modo de existência material que condiciona a substituição da força humana por forças naturais e da rotina baseada na experiência pela aplicação consciente da ciência natural. Na manufatura, a articulação do processo social de trabalho é puramente subjetiva, combinação de trabalhadores parciais no sistema de maquinaria. A grande indústria é dotada de um organismo de produção inteiramente objetivo que o trabalhador encontra já dado como condição material da produção. Na cooperação simples e mesmo na cooperação específica ou especificada pela divisão do trabalho, a suplantação do trabalhador isolado pelo socializado aparece ainda como mais ou menos acidental. A maquinaria, com algumas exceções a serem mencionadas posteriormente, funciona apenas como base no trabalho imediatamente socializado ou coletivo. O caráter cooperativo do processo de trabalho se converte agora, portanto, numa necessidade técnica ditada pela natureza do próprio meio de trabalho.